Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a nossa última aula do módulo de bioenergética, falando agora de fotossíntese. Conhecendo um pouquinho conceitualmente o que é esse processo, a divisão das duas grandes etapas, fase fotoquímica, fase química, os produtos e eventos de cada uma delas. E ainda a gente vai conhecer alguns fatores que podem influenciar diretamente na atividade fotossintética. Tranquilo? Então organiza aí o teu canto de estudos, te organiza no teu material para ficar bem confortável, pega aquele mate, aquela água, aquele chá, o ha-ha-ha que te acompanha aí e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Quando a gente fala da fotossíntese, é um processo completamente antagônico à respiração celular e fermentação. Por quê? Fermentação e respiração celular são processos de degradação de moléculas orgânicas. E a fotossíntese, a gente tem a síntese. Olha o nome, fotossíntese. Síntese de elaboração, de produção. Então nós estamos elaborando, nós estamos sintetizando uma molécula orgânica, um composto orgânico, a partir da energia luminosa. E por envolver reações de síntese, por envolver reações de construção, a fotossíntese é classificada como um processo anabólico. E essas reações anabólicas, elas normalmente conseguem promover uma assimilação de energia. O produto final tem maior valor energético que os reagentes. Então, por envolver essa assimilação de energia, a gente diz que envolve reações endergônicas e endotérmicas. Tranquilo? Certo? E lembra que não é só planta que faz fotossíntese, né? A gente, claro, tem as plantas, mas algas, cianobactérias também tem essa capacidade, certo? E aí a gente vai começar a trabalhar agora com as duas grandes etapas do processo de fotossíntese. Começo falando da fase fotoquímica, ou também chamada de fase clara. Nessa etapa, o que eu gostaria que tu lembrasse? Na etapa fotoquímica, a gente tem a participação muito direta da luz e da água. Por isso fotoquímica ou fase clara, dita até mesmo luminosa, porque envolve reações que são dependentes de luz. É uma expressão que a prova da URGS já utilizou nas questões. E as reações dependentes de luz. Bom, está fazendo referência à etapa fotoquímica do processo. Nessa etapa fotoquímica ainda a gente tem a participação do ADP e de um fosfato inorgânico, do NADP, tá? Mas de uma forma direta, luz e água. E por quê? Nessa etapa fotoquímica a gente vai ter dois eventos importantes e eu quero que tu destaque aí nas tuas anotações. O primeiro desses eventos é a chamada fotofosforilação. Olha o nome, fotofosforilação. Eu vou estimular a fosforilação a partir da energia luminosa. Grosseiramente te falando, na fotofosforilação nós temos a transformação da energia luminosa em energia química, formando ATP. Tranquilo? Então olha lá para o lado do esquema, nós juntamos o ADP mais o P a partir da energia luminosa. É a energia luminosa que desencadeou isso numa série de reações que são bastante complexas. E ainda, na etapa fotoquímica, a gente tem a fotólise da água. Fotólise, lise vem de quebra. Eu estou quebrando a molécula de água a partir da energia luminosa. A energia luminosa desencadeia a fosforilação e a quebra da molécula de água. E não esquece que água na fotossíntese entra como uma grande fonte de hidrogênios.
Os hidrogênios da água é o que a gente quer. Tanto que o NADP, ele pegou esses hidrogênios e saiu na forma de NADPH. Sabatei o oxigênio, o que se faz? O oxigênio é resíduo, não é o objetivo da fotossíntese, produzir O2. Então, o oxigênio da água é eliminado a partir de oxigênio molecular, de O2. Tranquilo? Mas lembra, é resíduo. Então, o oxigênio, ele vem a partir da quebra da molécula de água. Não esquece disso. Beleza? Bom, um fator interessante que nós podemos pensar aqui é que para que essa etapa fotoquímica aconteça, nós temos a absorção de luz. E aí, para que a célula vegetal consiga promover a absorção de energia luminosa, a gente tem os pigmentos. E cada pigmento tem a capacidade de aproveitar, de assimilar diferentes comprimentos de onda. Aqui, por exemplo, eu tenho o gráfico da clorofila A e da clorofila B, que todas as plantas apresentam esses dois pigmentos, obrigatoriamente. Então, tu consegue observar que tanto a clorofila A quanto a clorofila B tem uma taxa de absorção bastante interessante no comprimento de onda da luz violeta, da luz azul, da luz vermelha. Então, se a prova te perguntasse qual é o comprimento de onda ideal para a gente promover uma iluminação artificial de uma estufa para cultivo, né, de um vegetal qualquer, a gente poderia, né, sugerir o comprimento de onda violeta, azul e o vermelho. Adiantaria colocar uma luz verde na minha estufa? Não, né? Olha ali, a absorção do comprimento da luz verde é baixíssimo. Então a taxa fotossintética naturalmente vai ser muito baixa. Então fica ligado que a prova da URGS já nos cobrou isso, já nos exigiu. Certo? E aí vem uma frase até bem característica da fotossíntese, né? Quanto maior a diversidade de pigmentos, maior é a capacidade de assimilação dessa energia luminosa. Porque quanto mais pigmento eu tiver, e mais pigmentos diferentes, mais diversos são os comprimentos de onda aproveitados aí no processo de fotossíntese. Mais luz eu consigo aproveitar. Bueno, e daí para a gente dar uma fechada, resumir bonitinho, botar no papel o que acontece nessa etapa fotoquímica, lembra, primeiro, ela acontece na região dos tilacoides dos plastos. Os tilacoides são aquelas moedinhas lá, os disquinhos do plasto, que é onde nós temos o armazenamento dos pigmentos. Nessa etapa fotoquímica, nós temos a participação da energia luminosa, por isso a gente diz então que são reações dependentes de luz. E a frase que eu acabei te citando já ali com o gráfico, quanto maior a diversidade de pigmentos, maior é o aproveitamento dessa energia luminosa. E aí os dois eventos que nós temos, a fotofosforilação, aonde nós vamos ter como um produto final a produção de ATP, a produção de energia, e a fotólise da água. A fotólise da água é onde nós temos a quebra da molécula de água com a liberação de oxigênio molecular, liberação de O2. E aí não esquece, essa liberação de oxigênio vem a partir da quebra da água. Nunca, 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 nunca esqueçam disso. Certo? Aí passamos aqui para falar da fase química, ou também conhecida como fase escura, ou até mesmo enzimática. Nessa etapa, gente, é onde nós temos a participação direta do CO2. É onde nós vamos utilizar o CO2 como fonte de carbono para sintetizar as moléculas orgânicas. Só que não precisamos só de CO2. A gente precisa também do ATP e do NADPH. E de onde vem este ATP? De onde vem este NADPH? Da etapa fotoquímica. Por isso, destaca aí nas tuas anotações que a etapa química ela é dependente da etapa fotoquímica. Tudo bem?
Por quê? O ATP e o NADPH, eles são provenientes da etapa fotoquímica. E aí, a partir dessa etapa química, um conjunto de reações, a gente vai ter um evento chamado de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo de pentoses. É onde nós vamos ter a formação de uma molécula orgânica, que normalmente vai ser representada pela glicose, e também nós temos como um produto final água. Então nós temos o evento de ciclo de Calvin-Benson para a produção de uma molécula orgânica aqui. Te chama a atenção que daí, ainda como resíduos, a gente vai ter o ADP e o P, o NADP sendo liberados. E aí lembra que matéria a gente nunca perde, né? A gente nunca consome. Ela vai sendo só transformada a partir das reações metabólicas aí, certo? Bueno, chama atenção que quando nós pegamos essa etapa química, então, para a gente fechar aqui, bonitinho, a gente tem as reações dependentes da etapa fotoquímica. Essa etapa química, ela acontece na região do estroma, nos cloroplastos, que é a parte mais central, é a parte mais interna dessa organela, e aonde nós temos o ciclo de Calvin-Benson. Só por um descargo de consciência, aqui a gente tem 3 etapas neste ciclo de Calvin-Benson. A primeira delas é a etapa de fixação. É onde nós fixamos o carbono do CO2 em uma molécula orgânica, tá? Então, só chama atenção porque é uma etapa bastante importante. Depois nós temos a etapa de redução, onde temos a participação de energia, de ATP e dos hidrogênios provenientes das moléculas de NADPH, para sintetizar realmente uma molécula orgânica, e depois a regeneração, visto que é um ciclo, né? Ele tem que estar sempre se mantendo. E para fechar nossa aula de fotossíntese, eu gostaria de te apresentar alguns gráficos que podem influenciar diretamente na atividade fotossintética, que são os fatores limitantes, como, por exemplo, a intensidade luminosa. Se a gente fizer uma leitura do gráfico, até aquela linha tracejada, quanto maior a intensidade luminosa, maior é a taxa fotossintética da planta. Quanto mais luz, mais fotossíntese. Pensando, claro, nas outras condições ideais. Vai chegar um ponto que a planta não vai ter a capacidade de absorver mais energia luminosa, não tem mais pigmento. Então vai ter um ponto de saturação luminosa. O ponto de saturação luminosa é o ponto onde a planta consegue absorver o máximo de energia possível aí. Nós temos a concentração de CO2, que é um fator que vai influenciar, até um ponto também. Quanto maior a disponibilidade de CO2, maior é a atividade fotossintética. Mas vai chegar um ponto que vai saturar. A planta ou o organismo fotossintetizante não vai ter enzimas suficientes para promover a fixação desse carbono lá no ciclo de Calvin-Benson. Então chega um ponto que satura. A gente tem a disponibilidade de água também, porque a água é fonte de hidrogênio, e ainda a temperatura. Gente, temperatura associa em ação enzimática. E aí lembra da nossa aula de proteínas. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Mas existe um ponto onde, se a gente aumentar demais essa temperatura, as proteínas, as enzimas se desnaturam. E aí a velocidade da reação acaba caindo. Então, a temperatura na atividade fotossintética tem uma relação muito direta com a ação enzimática. E aí um outro gráfico bastante interessante é a relação de fotossíntese com a respiração celular com a influência de luz. Olha só esse gráfico. Nos mostra, na base dele, a intensidade luminosa. Respiração celular não sofre influência nenhuma, gente. Nenhuma de intensidade luminosa. Mas a fotossíntese, sim.
Até porque quanto maior a intensidade luminosa, maior a taxa fotossintética. A gente pode pensar dessa forma. Mas olha só que interessante. Aqui eu vou separar em 2 pontos o nosso gráfico, tá? Aqueles 2 pontos que estão destacados agora em roxo são o ponto de compensação luminoso. O que significa isso? É o ponto onde a taxa de respiração celular é igual à taxa de fotossíntese. Então, teoricamente, tudo que está sendo produzido na fotossíntese está sendo consumido na respiração celular. O metabolismo está em equilíbrio aqui. Mas se a gente dividir esse gráfico em 3 momentos, A, B e C, no ponto A do nosso gráfico, tu consegue observar que a taxa de fotossíntese ela é inferior, ela é menor do que a de respiração celular. Então isso significa que o metabolismo está degradando muito mais compostos orgânicos, está usando muito mais oxigênio do que está produzindo. Então, neste ponto A, a gente pode inferir que uma planta, por exemplo, estaria degradando as suas reservas energéticas para buscar manutenção de metabolismo, visto que a taxa de fotossíntese é inferior à de respiração celular. No ponto B, a gente tem a taxa fotossintética acima da respiração celular. Significa que está produzindo mais compostos orgânicos do que degradando. Se está produzindo mais do que degradando, está estocando. Então, neste ponto B, a gente tem um acúmulo de reservas energéticas. E depois, no ponto C, a gente acaba tendo a taxa fotossintética, novamente, sendo inferior à taxa de respiração celular. E aí, para manter o metabolismo, estaria degradando as reservas energéticas, como lá no ponto A. Esse gráfico normalmente é dado numa linha de tempo de 24 horas aí, de um dia, para a gente ter essa oscilação, tá? Então, tu pode observar que a taxa de respiração celular se mantém constante, mas a taxa de fotossíntese ela vai sofrendo oscilações aí. Beleza, queridos? Então, aqui a gente discutiu um pouco o processo de fotossíntese. Espero ter te ajudado a relembrar. É um processo importante que pode estar aparecendo aí na prova da URGS. Tá bem? Te desejo um ótimo estudo. Qualquer dúvida eu estou à tua disposição. É só me chamar pelo WhatsApp, pelo Telegram, por onde tu ficar mais à vontade. Tá certo? Te espero na nossa próxima aula, no nosso próximo módulo de estudos. Tchau, tchau!